Olá a todos, me chamo André Borba e vou ser o professor, né, desse módulo da disciplina da gente de Biologia Evolutiva, que fala justamente sobre a transmissão social de traços culturais mal adaptados. Nessa modalidade, né, nesse módulo da nossa disciplina, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de má adaptação, né, sobre que fatores podem permitir a existência de má adaptação em sistemas socioecológicos e quais fatores podem promover um aumento, né, de traços culturais mal adaptados, tá bom? Então, é essa a estrutura dessa nossa aula, tá certo? Então, primeiramente, é importante a gente tentar conceitualizar o que seria comportamentos mal adaptados ou traços culturais mal adaptados. Então, comportamentos mal adaptados, traços culturais mal adaptados, eles seriam justamente aqueles comportamentos que não teriam valor adaptativo, ou seja, não contribuiriam positivamente para a sobrevivência de uma população humana, mas que não são eliminados pela seleção natural ou cultural, ou seja, eles permanecem. Então, seria justamente aquelas informações transmitidas culturalmente que, embora não sejam importantes, não contribuam para a sobrevivência daquela população, inclusive, às vezes, podendo causar danos, não são eliminados por meio da seleção natural ou cultural. Para que a gente possa exemplificar um pouco melhor uma ideia do que seria um traço cultural mal adaptado, eu vou puxar um pouquinho para o lado de plantas medicinais, que é uma área que eu tenho trabalhado mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, de traços culturais mal adaptados dentro de sistemas médicos locais, usando como exemplo aqui plantas medicinais. Então, um traço cultural mal adaptado dentro do sistema médico local poderia ser, por exemplo, uma planta que as pessoas conhecem e transmitem localmente para fins medicinais, mas que efetivamente não funciona para uma determinada doença. Ou ainda, essa planta pode prejudicar aquela doença ou até mesmo deixar ter algum composto extremamente tóxico que possa causar algum dano para aquelas pessoas, tá certo? Mas mesmo assim, essa planta ela permanece, não é eliminada nem pela seleção natural, nem pela seleção cultural, né? Mas aí então, por que os seres humanos apresentariam então comportamentos mal adaptados, né? Se a gente for preparar para pensar dentro dessa perspectiva, né? Se aquilo não contribui para a minha sobrevivência, por que eu continuaria, né, transmitindo aquela informação? Para a gente poder entender um pouquinho isso, a gente tem que voltar à teoria da evolução cultural. Ela ajuda a gente a entender um pouquinho por que esses traços culturais podem se estabelecer. Então, pegando lá atrás, né, falando um pouquinho sobre a evolução cultural, se a gente for pensar na evolução cultural, ela traz que a transmissão do conhecimento, o aprendizado social, ele tem uma importância muito grande na obtenção de informação adaptativa, ou seja, informação que vai ter pontos positivos para a sobrevivência de uma determinada população humana, né? E aí a pessoa, através desse aprendizado social, essa transmissão de conhecimento, ela pode obter essa informação adaptativa de maneira menos custosa, tirando aí os custos da experimentação, de buscar, né, criar aquela informação do zero. Então, aqui ao longo da disciplina, né, para a gente poder exemplificar melhor, trazer um pouquinho melhor à luz, eu vou trazer os exemplos em cima de plantas medicinais para que isso fique um pouco mais elucidado. Então, a transmissão do conhecimento, ela permite que você tenha uma informação adaptativa de maneira menos custosa. Por exemplo, você vai poder saber uma planta que serve para uma determinada doença sem a necessidade de buscar, né, na floresta e experimentar isso. Então, a transmissão do conhecimento, a cópia, né, de informação, né, o aprendizado social, ele permite que você obtenha informação adaptativa de maneira menos custosa e mais rápida, porque justamente tira os custos de você procurar, experimentar, criar uma nova informação. Mas, em contrapartida, né, a transmissão do conhecimento, o aprendizado social, permite que você aprenda não apenas informações que favoreçam você adaptativamente,
Mas qualquer informação que esteja no meio, que seja comum, que seja frequente, essa informação ela vai poder ser copiada, ser aprendida, tá certo? E aí, uma adaptação ela pode entrar. Porque se tiver uma informação naquele sistema, certo? Que ela não seja adaptativa, né? Ou seja, ela seja mal adaptada, mas que ela consiga se disfarçar de informação de informação adaptada, se disfarçar como? Ela não sendo potencialmente falsa ou potencialmente danosa. Como assim, potencialmente falsa ou potencialmente danosa? Então, imagine que é uma informação que, à primeira vista, ela não parece ser mal adaptada. Entendeu? Então, a literatura que fala sobre uma adaptação, até às vezes se refere a essas informações como informações que são oportunistas, né? Que elas se aproveitam, elas se maqueiam de informações adaptadas, mas são informações mal adaptadas, tá certo? Então, é como se fosse uma informação que, à primeira vista, ela parece ser adaptativa, mas que, na verdade, ela não é. Né? Então, ela pode não ser potencialmente falsa, ou seja, dentro do que você entende daquela informação, ela não parece ser falsa. Então, se, por exemplo, dentro de uma comunidade, mais uma vez, o exemplo de plantas medicinais, as pessoas já têm costume de tomar chás, né, diferentes plantas, para tratar uma gripe, por exemplo. Se eu digo que tem uma planta diferente, que o chá dela também serve para gripe, à primeira vista, essa informação não é potencialmente falsa. Da mesma forma, né, gripe, de maneira geral, né, principalmente antes do Covid, não é uma doença tão grave, né? Usualmente, né, tem uma doença de cunho agudo, né, que geralmente se cura sozinha. Então, testar, né, usar esse chá desconhecido não é potencialmente danoso. Então, esse chá dessa folha, digamos que seja uma planta aqui, que seria uma planta que não é eficaz para tratar gripe, ela conseguiria se disfarçar de informação adaptada, porque a forma de uso é uma forma de uso que já é conhecida, ou seja, não é potencialmente falsa, e o tratamento para esse chá é para tratar uma gripe que não é uma doença potencialmente danosa. Então, essa informação acaba entrando dentro do sistema. E aí, é nesse momento que a gente diz que a informação comum, né, ela se disfarça de informação adaptada e acaba entrando, e no final das contas, é uma informação mal adaptada. Né? Então, a má adaptação, ela acaba entrando como se fosse um balanço, né? Existem vários benefícios adaptativos na aprendizagem social e em tentar entender, né, situações para você poder escolher, né, que informação você copiar. Mas é lógico, né? Tudo tem um contraponto. Então, a má adaptação, ela se torna um contraponto em relação aos benefícios adaptativos de aprendizagem social. Contudo, o peso dos benefícios adaptativos da aprendizagem social é muito maior do que os custos de ter formações mal adaptadas dentro daquele sistema. Então, nesse trade-off evolutivo, né, você acaba que ocorre dentro de populações humanas e sistemas ecológicos, você acaba permitindo a existência de traços culturais mal adaptados, de comportamentos mal adaptados, em favor do grande peso, dos grandes benefícios adaptativos vinculados ao aprendizado social, né, e a transmissão de conhecimento e de comportamentos de formação adaptativa, tá certo? Para a gente entender um pouquinho melhor esse esquema, né, de como a má adaptação acaba passando nesse processo de aprendizagem social, então a gente precisa lembrar que, como eu falei, acabei de falar para vocês, aprender, né, permite que a gente obtenha informação adaptativa, né, então, informação que vai contribuir positivamente com a minha sobrevivência em um determinado ambiente, na minha comunidade, na minha sociedade, de forma mais rápida, né, com menor custo, né, já que eu não vou precisar demandar tempo nem esforço para experimentar, e também com maior variação, já que a informação, né, ela pode vir não apenas dos nossos pais para filhos,
mas também entre indivíduos de uma mesma geração, primos, irmãos, amigos, vizinhos, e entre indivíduos de gerações diferentes, mas que não são parentais, né? Tios, avós, que são parentais, mas você pode ter uma pessoa mais velha na comunidade que pode lhe passar aquela informação. Então, essa grande quantidade de vias de informação permite que você tenha uma maior variação de informações disponíveis naquele ambiente para que você selecione. Mas, ao mesmo tempo, o fato de você obter informação por grande quantidade de vias distintas dá uma maior probabilidade de você adquirir uma informação que seja fitness negativa, ou seja, uma informação que não contribua positivamente com a sua sobrevivência, né? Ou então que não tem uma característica positiva para que você sobreviva naquele ambiente, naquela localidade, ou socialmente, tá certo? E aí, nesse caso, a má adaptação, ela entra, né, ela acaba aparecendo, porque você tem tanta informação ali, que no meio de tanta informação, você acaba captando, no meio dessa grande quantidade de informação, uma ou outra informação ali, que não é adaptativa, mas sim que é mal adaptada, tá certo? Mas se aprender de tantas fontes ali, eu posso acabar capturando informação mal adaptada, então aprender não é adaptativo, né? Não, aprender é adaptativo porque a nossa mente, ela apresenta mecanismos psicológicos que funcionam como filtros, né, para que a gente selecione as informações adaptativas, né? Esses mecanismos psicológicos são conhecidos na evolução cultural como vieses de cópia, né? Ou seja, são aqueles vieses de cópia de informação que aumentam a probabilidade, né, da gente escolher a informação mais bem adaptada a uma situação. Esses vieses, eles aumentam a probabilidade, eles não garantem que a gente só vai escolher a informação mais bem adaptada, tá certo? Então, esses vieses são os culpados, né, são os responsáveis por nós escolhermos, na maioria das vezes, informações adaptativas. Mas eles são flexíveis o suficiente para permitir que algumas variantes mal adaptadas acabem passando nesse filtro, tá certo? Quando a gente tem um filtro, a gente não tem filtros de diferentes dimensões. Então, digamos, alguns filtros são mais porosos, são maiores, e outros são menores. Digamos que esses vieses de cópia, eles vão ter um tamanho que vai conseguir filtrar muita coisa que seria mal adaptada, que não seria importante. Mas, se alguma coisa mal adaptada for atingir um certo tamanho, ela pode acabar passando por esse filtro, né? Se a gente for fazer uma analogia aqui, né? Nesse sistema. E aí, para a gente poder entender melhor como é que isso funciona, a gente vai falar desses vieses de cópia, os vieses de conteúdo e os de contexto, que são os dois grandes grupos, né? São os dois maiores grupos, de acordo com algumas classificações. A gente vai falar um pouquinho sobre eles e como essa má adaptada pode dar uma disfarçada e acabar passando por esse filtro, tá bom? Em relação aos vieses de cópia de conteúdo, né? Eles geralmente se refletem a atratividade de uma informação. Ou seja, são informações que possuem fatores que as tornam mais atrativas para serem copiadas, que lhes chamam mais atenção. Um exemplo são aquelas informações que lhe causam uma certa reação emocional, desde uma reação de muita alegria, de muita tristeza, ou então de nojo, aversão. Você tende a se identificar com aquela informação a um nível emocional, e essa informação ela tende a ser copiada e aprendida, né, e memorizada mais facilmente. Né? Então, você tende a aprender mais facilmente informações que lhe tragam alguma reação emocional, seja uma reação alegre ou triste, de nojo, né, do que informações que não lhe trazem nenhum tipo de reação emocional. Um outro fator, lógico, importante é a sobrevivência, né? Informações que têm um conteúdo que está ligado diretamente à sobrevivência, elas tendem a ser mais copiadas. Então, se vai lhe contribuir com a sua sobrevivência, teoricamente, você vai ter mais atração, você vai se sentir mais predisposto a aprender e guardar essa informação. E um outro fator é justamente se essa informação é compatível com o que você já conhece.
Então, aqui está aquele exemplo justamente que eu falei anteriormente do chá. Se eu já estou acostumado a tomar chá para tratar uma doença, se eu digo que tem uma outra planta, que o chá dessa planta também serve para tratar aquela doença, essa informação é compatível, né? Então, ela é uma informação que não é contraditória à primeira vista. Então, é mais fácil que eu copie essa informação, né? Que eu apreenda essa informação. Mas, ao mesmo tempo, esses vieses de cópia de conteúdo, eles são flexíveis, né? É como eu falei, eles são filtros, mas não são filtros tão restritivos. Porque se esses filtros fossem muito restritivos, a variação de informação que poderia ser absorvida seria muito pouco. E se a gente for pensar em evolução, né, quando a gente diminui variação, a gente diminui capacidade evolutiva. Então, não é bom que o sistema tenha pouca variação de conhecimento, né, pouca variação de informação. Então, esses viés de conteúdo, eles são pouco restritivos, eles não são extremamente restritivos. E nisso, né, a gente pode pensar também que se esses viés de conteúdo eles fossem muito restritivos, eles demandariam muito custo. Porque toda vez quando a gente escutasse uma informação, a gente ia ter que pensar, refletir muito sobre ela antes de dizer, essa vale a pena eu aprender ou não. E isso demandaria muita energia justamente para reconhecer com precisão se aquela informação seria adaptativa ou não. Só que, usualmente, a gente não faz isso. A gente geralmente copia informação sem verificar a sua validade. A gente consegue ver muito isso hoje em dia, né, que eu venho falando muito sobre fake news, que justamente são informações que aparecem em mídias sociais, né, se tornam frequentes, mas são informações que são errôneas, né, não verdadeiras, são informações falsas, mas que as pessoas copiam porque as pessoas não têm o costume de verificar a validade de uma informação, porque verificar a validade de uma informação é custoso. Então, quando você copia informação sem verificar a sua validade dessa informação, e uma coisa que naturalmente a gente faz, porque se a gente fosse verificar todas as informações que a gente recebe, a gente só ia perder todo o nosso tempo, única e exclusivamente verificando as fontes das nossas informações. Então, isso não seria adaptativo, né? Isso restringiria, além de ser custoso, restringiria a variação de conhecimento, de informações, de traços culturais que você poderia ter disponível. E nisso de você não verificar a validade, isso permite que traços culturais mal adaptados se estabeleçam. Aqui eu trouxe aquele velho exemplo da cola, né? Quando um indivíduo ele vai e olha o teste do colega vizinho apostando uma aposta de que ele tem a melhor resposta para aquela questão, já que você não sabe a resposta para aquela questão. Contudo, muitas vezes, aquela pessoa também não sabe. E você não tem como saber, porque você não tem como checar a validade daquela informação. E aí você pode acabar copiando uma informação errônea. É só para a gente poder entender melhor de como é que essa má adaptação ela pode entrar dentro desse sistema. Tá certo? Além dos vieses de cópia de conteúdo, a gente tem os vieses de cópia de contexto. Esses vieses de cópia de contexto, eles não têm a ver com, não tem relação direta com a informação per si, mas sim com o evento de cópia dessa informação, tá certo? Então, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que são os vieses de cópia de modelo e os vieses de cópia dependentes de frequência. Os de modelo tem a ver com aquela grande pergunta que você faz: de quem eu devo copiar uma determinada informação? Então, a literatura fala de vieses de modelo em relação a pessoas do mesmo sexo. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença no meu trato geniturinário, eu me reconhecendo como sendo do sexo masculino, biologicamente, eu posso tentar optar por tirar essa dúvida com outra pessoa do sexo biológico masculino, porque existe maior probabilidade que ele tenha lidado com essa informação do que uma pessoa que tem um sexo biológico feminino, tá certo? Uma pessoa mais velha, né, em algumas comunidades, essas pessoas mais velhas são vistas como repositório de informações, né, vinculadas a plantas medicinais, práticas de caça, plantas alimentícias. Então, talvez seja melhor copiar essa informação de uma pessoa mais velha. Ou então, uma pessoa que tem um prestígio, né? Às vezes, uma pessoa que tem um prestígio, né, social, as pessoas tendem a copiar os seus hábitos e tendem a copiar as suas falas, depositando a confiança de que, por aquela pessoa ser uma pessoa de prestígio, essa pessoa ela deve saber mais sobre um determinado tema, tá certo?
Só que acontece, principalmente quando a gente pensa assim, em pessoa de prestígio. A gente está pensando que uma pessoa que seria de prestígio numa comunidade, a gente enxerga essa pessoa, né? Às vezes isso não é intencional, tá, gente? É nossa mente que ela meio que se predispõe a tentar identificar uma pessoa de prestígio como um repositório de informação adaptativa. Se ela tem um prestígio, se ela tem um destaque, né? É porque provavelmente ela deve saber de respostas. Então, ela seria um repositório potencial de informação adaptativa. Só que prestígio está vinculado com a nossa ideia de sucesso, né? De enxergar uma pessoa de sucesso. E a ideia de sucesso é uma ideia subjetiva, né? Porque é difícil você julgar o motivo do sucesso de uma determinada pessoa, né? Em alguns casos é mais simples, né? Você pode ver, um caçador de sucesso numa comunidade é aquele que caça muito, mas em outras situações pode ser bem subjetivo, né? Então, quando a pessoa não consegue julgar bem o motivo da pessoa ter sucesso, ela pode acabar copiando comportamentos que não estão relacionados com o sucesso daquela pessoa que fez com que ela tivesse alcançado esse prestígio. Um exemplo muito popular que a gente vê na mídia é que, por exemplo, jogadores de futebol, né? Aqui eu trouxe Cristiano Ronaldo, né? Mas a gente sabe historicamente, quando um jogador de futebol fazia muito sucesso na mídia, trazia um corte de cabelo diferenciado, você via que várias crianças, né, adolescentes, até mesmo adultos, queriam copiar aquele corte daquele jogador de futebol específico, a fim de serem parecidos com ele. Mas aí você vê, o fato dele ser bem sucedido no futebol o torna uma pessoa de prestígio, de destaque naquela sociedade, de influência naquela sociedade. Só que o domínio em que ele tem influência é no futebol, não no corte de cabelo. Mas as pessoas querem ser parecidas com aquela pessoa que tem prestígio. Então elas acabam copiando outros comportamentos relacionados, como é o caso do corte de cabelo. E nessas situações, comportamentos mal adaptados, eles podem acabar também se estabelecendo, né? Justamente porque a pessoa copiou, né, uma informação que não estava vinculada, copiou uma outra informação daquele modelo de prestígio que não era vinculada ao seu sucesso, né, e que tinha dado diretamente prestígio para aquela pessoa. Então, nessa situação, a má adaptação ela também pode acabar se estabelecendo, né? Um outro desdobramento de viés de contexto são aqueles dependentes de frequência, que estão vinculados a mais ou menos aquela pergunta: não sei o que fazer, o que é que eu vou fazer quando eu não sei o que fazer aqui ao meu redor? Eu posso copiar, imitar o comportamento mais comum em uma determinada situação. Então, quando eu copio, por exemplo, eu estou num lugar novo, uma língua diferente, que eu não sei, né, exatamente onde ir, o que fazer, eu olho ao meu redor e tento ver o comportamento mais comum e imitá-lo, né? Então, isso é uma característica adaptativa da nossa mente, a gente procurar um padrão no meio, né, a uma situação nova, mas nem sempre imitar o comportamento mais comum a uma situação pode, né, sempre me dar uma resposta correta, né? Imitar o comportamento mais comum à situação, ele diminui a variação dentro do grupo, né? Ou seja, as pessoas naquele grupo eles acabam seguindo os mesmos comportamentos, mas aumenta a variação entre grupos, né? Grupos não relacionados eles vão ser mais diferentes entre si, porque eles vão ter comportamentos distintos que eles vão estar copiando, né? E isso pode levar a uma adaptação, por exemplo, se a gente pensar numa situação de uma colônia de pescadores. Digamos que existe uma área nessa colônia de pescadores que tem muito peixe. E aí, um pescador vai, vê que tem muito peixe, né, divulga isso para os outros pescadores, e aí, como você já sabe que existe um sítio de pesca que tem muito peixe, então todos os pescadores vão para aquele mesmo sítio de pesca. O que é que vai acontecer? A longo prazo, né, essa reserva, esse estoque de peixe, ele pode diminuir, né? Já que existem outras áreas, outros sítios que não estão sendo explorados, e aquele está sendo sobreexplorado. Mas como a informação é muito comum de que ali dá peixe, os pescadores eles continuam indo sempre àquele sítio. Então, embora seja o comportamento mais comum, nessa situação específica, ele começa a se tornar mal adaptado, porque levou a uma situação de que uma sobreexploração de uma área, né,
que agora começa a não ter peixe suficiente para atender essa demanda ao seu redor. Então, algumas vieses dependentes de frequência podem sim conduzir, né, a comportamentos mal adaptados, né? Embora que inicialmente o comportamento era adaptado, mas ele se transformou mal adaptado ao longo do tempo, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que acontece, né, que um comportamento ele anterior a uma situação anterior ele era adaptado, mas mudou a situação, e quando ele muda a situação, esse comportamento que antes era adaptado, ele se torna mal adaptado, mas ele acaba continuando dentro do sistema, tá certo? E um outro fator também que permite a existência de traços culturais mal adaptados é que a seleção natural, né, atua de maneira discreta na evolução cultural, porque a velocidade da mudança cultural é muito maior do que a velocidade da seleção natural agir. Como assim? Então, se a gente for pensar na seleção natural, a gente pensa que assim, aquele que não é, se a gente for pensar, né, não é na ideia geral, a gente pensa que o mais forte sobrevive e se reproduz, deixando, então, nos seus descendentes, né, seus genes, né, suas características que vão ser passadas para frente, tá certo? Só que na seleção, na evolução cultural, a seleção natural ela atua de maneira mais discreta. Por quê? Porque de um ano para o ano seguinte, né, na questão de um ano, ou até mesmo dentro do mesmo ano, as informações elas podem mudar completamente, né? A gente vê isso principalmente em relação à tecnologia, que a gente vê que de um ano para o outro, de semana para a semana seguinte, as tecnologias elas avançam muito rápido. Então, a informação ela cresce, ela varia, ela modifica muito mais rápido do que dá tempo da seleção natural agir e diretamente sobre aquela informação e, digamos assim, eliminar, não permitir que algumas pessoas que têm uma informação mal adaptada sobrevivam. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso de uma doença, uma planta medicinal que não serve para uma doença, ela fica dentro do sistema porque, por exemplo, essa doença não ocorreu nesse ano. Se essa doença não ocorreu esse ano, a pessoa pode continuar transmitindo essa informação ali dentro do sistema para que, quando ela venha a ocorrer, ela esteja preparada para aquela doença, conhecendo aquela planta. Mas, enquanto essa doença não vem, enquanto uma pessoa não se torna, né, submetida a essa doença para que ela possa usar essa planta não seja efetiva, você vê, a seleção natural ela não atua. E aí esse comportamento, esse traço cultural mal adaptado, ele permanece dentro do sistema. Tá certo? A não ser que contribua diretamente, causando um sério risco de vida ao indivíduo. Aí, nesse caso, a má adaptação ela vai ser reconhecida, né? Então, se, por exemplo, é uma doença, digamos agora, Covid-19, você tem muita gente infectada com essa doença, aí vem uma cura milagrosa, as pessoas usam essa cura e isso daí não dá efeito, pelo contrário, a pessoa acaba morrendo imediatamente, tá? Por usar aquele medicamento. Aí, nesse caso, o mal adaptado ele vai ser cortado. Mas se o comportamento mal adaptado ele não contribui com o fitness, mas não prejudicar drasticamente a vida da pessoa, ele pode sim permanecer dentro do sistema. Tá certo? Alguns fatores podem aumentar a probabilidade de traços mal adaptados eles se estabelecerem. Um deles são as mudanças ambientais, né? Às vezes, em uma determinada situação, algo era adaptativo e o ambiente mudou e aquilo que era adaptativo numa situação anterior, ele passa a ser mal adaptado. Então, é justamente aquela situação que um traço cultural ele era adaptado no tempo passado e passou a ser mal adaptado no tempo presente, tá certo? Isso acontece porque a velocidade da alteração ambiental pode ser mais rápida que a percepção das pessoas em relação à mudança. E aí, através de viés de contexto dependendo da frequência, a pessoa continua com aquela prática. É o exemplo que eu dei anteriormente dos peixes, né? Mudou o estoque de peixes, mas as pessoas continuam indo pescar, porque elas ainda não perceberam que mudou aquele estoque de peixe e elas continuaram pescando naquela área. E como pelos viés a gente tende a copiar aquilo que é comportamento comum, então as pessoas continuam indo naquele mesmo estoque de peixe. A mesma coisa a gente pode pensar dentro de características ambientais, né, de florestas. Né? As pessoas acham que no estoque da floresta tem
tanto de espécie, tantos indivíduos de uma determinada espécie, só que esses indivíduos estão em depressão, digamos, de madeira, de lenha, mas as pessoas elas ainda não perceberam que as populações vegetais estão em depressão e ainda continuam na mente a população vegetal antiga e elas continuam usando aquela mesma madeira para lenha. Então, era algo que anteriormente era adaptado, porque anteriormente tinha uma abundância alta de plantas ou então de peixes, mas que no ambiente atual não é, mas as pessoas ainda não perceberam essa mudança. Então, isso pode promover a existência de traços culturais mal adaptados. Um outro fator são mutações de conhecimento, né? É aquele velho telefone sem fio. À medida que você vai transmitindo informação de pessoa para pessoa, essa informação ela pode sendo modificada durante esse processo de transmissão, né? Então, aqui está aquele exemplo, né, do velho telefone sem fio, uma pessoa falando que amanhã não vai fazer sol, na medida que vai falando, a última ficou sabendo do tornado que vai chegar amanhã. Então, às vezes, ao passar a sua informação para frente, a pessoa pode modificar essa informação de acordo com o que ela entende daquela informação, então ela pode misturar informações, tá certo? E aí, como essa informação ela pode passar por esse processo de reconstrução mental, né? Essa informação que foi que você aprendeu antes, ela pode ser modificada até você transmitir ela novamente. E essa modificação tanto pode ser positiva, né? Atribuir um novo caractere positivo para aquela informação, que é extremamente adaptativo, quanto também pode tornar aquela informação negativa, né? Distanciando ela da informação original e trazendo ali uma informação que não tem valor adaptativo, tá certo? E aí, quando a gente tem mutação desse sistema, você pode acabar promovendo o aparecimento de traços culturais mal adaptados. Um fator que está vinculado com essa questão de mutação é justamente o desencontro causal. Geralmente, o que acontece quando a gente fala de desencontro causal, quer dizer que as pessoas elas sabem o que estão fazendo, mas não sabem o que vem antes. É aquilo que eu falei, né? A gente não testa a validade daquilo que a gente copia. Então, como a gente não testa a validade daquilo que a gente copia, por exemplo, quando a gente transmite informação de uma pessoa para outra, pode ser que eu modifique intencionalmente ou não a informação, né? Às vezes houve uma confusão, né? Um ruído na cópia dessa informação, transmite para frente, só que como eu que escutei a informação, o meu receptor, ele não foi verificar a validade, não foi testar a validade daquela informação, eu acabo copiando e aprendendo uma informação que, na verdade, na realidade, ela é mal adaptada. Tá certo? E um outro fator também que contribui, né, contribui com o aumento de presença de traços culturais mal adaptados são generalizações, né? A mente humana ela tem uma capacidade grande de fazer associações, né, entre eventos que ocorrem simultaneamente. Isso é extremamente adaptativo, porque nos permite encontrar padrões e recuperar informações de acordo com aqueles padrões, né? Se eu entendo que duas situações que ocorrem simultaneamente, né, que ocorrem com frequência juntas, elas estão relacionadas, eu posso encontrar padrões. E assim a gente pode recuperar informações, né, que sigam esses padrões. Mas algumas vezes pode ser contraprodutivo. Quando você associa algo que é provável com algo que é correto. Então, mais uma vez, usando aqui o exemplo de plantas medicinais, né, para a gente poder elucidar isso melhor. Então, por exemplo, eu posso imaginar, eu conheço uma planta que temos aroeira, que no nordeste do Brasil, né, principalmente aqui no interior do estado de Pernambuco, a aroeira do sertão ela é muito utilizada para diversos fins medicinais. O fato dela ser muito utilizada para diversos fins medicinais pode levar as pessoas a generalizações de que essa planta, por ser boa para tratar 2, 3, 4, 5 doenças, ela pode ser boa para tratar qualquer doença. E aí você está tratando algo que é provável como correto, e aí você vai ter uma aroeira que é, sim, boa para inflamação, infecção, dor de ouvido, mas que não é boa para aquela outra doença que surgiu ali naquele momento, mas você associa que é boa através desses mecanismos de generalização. E aí, nessas situações, isso pode favorecer o aparecimento também de má adaptação, tá certo? E um outro fator também que pode provocar má adaptação
é a apropriação de elite, que é quando a má adaptação ela é intencional. Até o momento a gente tem falado de processos que acabam acontecendo aleatoriamente, não intencionalmente, que faz parte do processo de transmitir informações, de cópia de informação da nossa mente, mas má adaptação ela foi utilizada historicamente como uma forma de controle social, em que uma elite manipula a transmissão da informação, né? Através do viés de modelo, o fato dessas pessoas serem pessoas de destaque numa sociedade leva essas pessoas a dizerem que informação vai ser passada para aquela população. Então, os comportamentos exibidos nem sempre são os comportamentos reais. Então, as pessoas, né, por muito tempo, podem dizer que uma informação ela é correta, né, e dizerem que fazem desse jeito, mas, na verdade, elas estão fazendo de uma forma diferente. Né? E aí, quando a gente tem isso, o manipulador, né, a pessoa que está manipulando, né, que naquela situação, ela ter esse comportamento é bem adaptado para ela, mas é mal adaptado para o manipulado. O manipulado ele aprende um comportamento que não garante a sua sobrevivência, na verdade ele prejudica, enquanto que para o manipulador ele está guardando bem adaptado só para si, passando apenas aquilo que ele quer que aqueles manipulados vejam. Né? Então, nessas situações, você também pode existir uma adaptação, que é uma adaptação intencional, tá certo? Para a gente poder entender melhor a má adaptação, eu trouxe aqui o exemplo, né, para a gente fechar, das plantas medicinais, que foi com que eu trabalhei durante o meu doutorado sobre isso. Né? Então, a gente pode pensar assim, que dentro do estudo de sistemas médicos locais, com plantas medicinais, né, tratamentos, né, com plantas que não sejam efetivos ou até mesmo danosos aos usuários, seriam esses tratamentos mal adaptativos, tá certo? Então, por exemplo, uma planta que é usada localmente para uma determinada doença, mas que não tem eficiência farmacologicamente, ou seja, uma eficiência química para ela poderia ser vista como mal adaptada, tá certo? E que motivos levariam, então, as pessoas a escolherem usar plantas que não têm para tratar uma determinada doença? Um deles a gente já falou, que é a generalização. Plantas usadas para o tratamento de múltiplas doenças pode facilitar o aprendizado dessa informação e levar as pessoas a erros de julgamento em que essas pessoas vão tender a supor que plantas que são versáteis, ou seja, que tratam várias doenças, poderiam tratar qualquer doença. Já vi em algumas comunidades, né, conversando com alguns informantes, falar sobre uma planta que serve para tratar tudo. Né? E aí, esse tratar tudo pode esconder justamente tratamentos que aquela planta não serve, né, que por erro de julgamento ela é usada para eles, e aí escondendo uma adaptação. Tá certo? Uma outra questão pode ser a confusão sobre a real causa da cura. Se lembra quando eu falei que a gente não verifica a validade da nossa informação? Então, por exemplo, eu posso conferir o motivo de bem-estar, né, que eu estou sentindo a uma planta, ao invés da real causa da cura. Né? Então, que outras possíveis causas da cura? Recuperação natural. Eu posso usar uma planta para tratar a gripe, só que gripe é uma doença que ela é uma doença aguda que ela inicia e termina por si só. Então, eu posso usar aquela planta para me tratar de gripe, a planta não ter nenhum fator químico que melhore a minha gripe, mas naturalmente meu corpo, né, ele tratou aquela gripe. E aí eu associo aquela planta ao tratamento da gripe, quando na verdade não foi a planta, mas sim meu corpo. E aí aquela planta não efetiva, ela continua dentro daquele sistema. Né? Isso é bem mais comum em doenças menos severas, já que doenças que são que não causam risco direto para a vida da pessoa, elas tendem a se tratar por si só, né? Uma outra questão também é quando a pessoa usa em conjunto, né, medicamentos tradicionais e medicamentos alopáticos, porque aí você está usando os dois, você não sabe qual dos dois fez efetivamente você melhorar daquela doença que você estava, e aí você pode associar que é a planta que fez você melhorar, já que na sua cabeça, por exemplo, eu posso confiar mais, ter mais fé nas plantas do que nos medicamentos alopáticos, e aí assim permanecer com esse conhecimento, né, de que aquela planta serve para tratar aquela doença, quando na verdade ela não serve, tá certo?
E uma questão até mesmo probabilística, né? Doenças que são na comunidade, as pessoas tendem a utilizar mais tratamentos para poder lidar com essas doenças. E isso aumenta as chances desse tratamento, que está sendo várias vezes utilizado, né, ser observado. Né? E aí, como é uma doença que ocorre muito, e as pessoas têm a chance de observar muitas vezes várias pessoas usando tratamentos diferentes, isso aumenta a possibilidade de copiar uma informação. E aí, traços mal adaptados, então, que estariam ligados a doenças frequentes, eles poderiam ser, por exemplo, mais persistentes naquela população, uma vez que aumenta-se a probabilidade de copiar aquela informação. Porque geralmente você copia informação, mas você depois não confere, não checa se aquela informação é positiva mesmo ou não. Né? E isso pode aumentar também a persistência de um traço cultural mal adaptado dentro de um sistema médico. Tá bom? Então, gente, de maneira geral, queria trazer essa informação para vocês sobre o que é traço cultural mal adaptado, né, que fatores podem favorecer, né, o aparecimento deles ou não, e trouxe aqui uma exemplificação de como como o estudo de traços culturais mal adaptados poderia ser direcionado, por exemplo, para a área de sistemas médicos locais, de plantas medicinais, para a gente poder contextualizar melhor a transmissão social de traços culturais mal adaptados, tá certo? Mas vale salientar que o estudo de comportamentos mal adaptados ainda é pouco, né? Existem poucos estudos, a maioria são trabalhos teóricos, então, muito do que a gente está falando aqui são de modelos teóricos na área de evolução cultural, então tem pouca coisa ainda testando efetivamente, né? Como ocorre, se ocorre, de que formas ocorre, né? Mas é interessante avaliar que realmente questões de mutação e erros de julgamento eles ocorrem com certa frequência em sistemas socioecológicos. A gente consegue perceber, principalmente nós, etnobiólogos, etnobotânicos, etnozoólogos, a gente consegue perceber quando a gente vai para campo que existem algumas coisas que você consegue reconhecer como possíveis mutações, né, erros de julgamento. Então, seria interessante avaliar, né, a que taxa isso ocorre, né, a taxa de mutação e de erro de julgamento dentro dos sistemas, né, socioecológicos. E, além disso, né, vivemos atualmente numa situação que o ambiente ele muda constantemente devido, principalmente a agentes antropológicos, mudanças climáticas. Então, seria interessante ver se essa mudança ambiental é tão rápida, a fim de ser mais rápida do que, de fato, a percepção das pessoas, fazendo com que comportamentos que antes eram adaptados passassem a ser mal adaptados. Tá certo? Então, fica aí essa sugestão de pensamento para vocês. No mais, é isso. Muito obrigado por acompanharem mais esse módulo da nossa disciplina. E qualquer dúvida, me procurem pelo chat. Tá bom? Muito obrigado e até mais.